Há algo acontecendo no mundo espiritual e poucos estão percebendo. Deus está se movendo de forma silenciosa, mas intensa, preparando corações, mudando caminhos e levantando um novo tempo de discernimento sobre a terra. E se eu te dissesse que o Espírito Santo está tentando te alertar agora mesmo, e que os sinais já estão ao seu redor, mas talvez você ainda não tenha compreendido? Não é por acaso que você chegou até aqui. Este vídeo não é uma coincidência, é um chamado. O Senhor está levantando pessoas que não querem mais viver distraídas, presas ao ritmo do mundo, mas desejam entender o que o céu está falando. Porque há um alerta espiritual sendo liberado. E dezembro será um tempo de separação, revelação e ajuste. Muitos estão sentindo algo diferente no espírito, um incômodo, uma urgência, uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Não é ansiedade nem medo, é o Espírito Santo despertando os escolhidos. Ele está chamando o seu povo para se preparar, para discernir os tempos e compreender o que o céu está comunicando. E se eu te dissesse que o Espírito Santo pode estar falando com você agora mesmo, e que o quinto sinal é o mais decisivo, aquele que quase todo mundo confunde? Fica comigo até o fim, porque nos próximos minutos vou te mostrar os 5 sinais em ordem, e no último você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você se posiciona espiritualmente. Mas antes, se inscreva neste canal para não perder nenhuma mensagem. Uma delas pode ser resposta da sua oração. E já curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas pela palavra de Deus. O Espírito Santo está alertando o seu povo, e os sinais não são aleatórios. Eles estão acontecendo no mundo, nas famílias, nas igrejas e dentro dos corações. São sinais de um tempo que exige vigilância, discernimento e sensibilidade espiritual. Deus está chamando atenção para o que está acontecendo nos bastidores. Coisas que aos olhos humanos parecem naturais, mas espiritualmente são sinais de movimento, juízo e misericórdia ao mesmo tempo. Talvez você tenha percebido mudanças repentinas, pessoas se afastando, portas se fechando, sentimentos inexplicáveis surgindo. Talvez esteja mais sensível, chorando com mais frequência, sentindo o peso do ambiente ao seu redor. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. O Espírito Santo está te treinando para ouvir o que não se diz em palavras. Em toda a Bíblia, quando Deus estava prestes a fazer algo grande, Ele avisava antes. Ele falava com Noé antes do dilúvio, com Moisés antes do êxodo, com Elias antes da chuva. Ele sempre revelou os seus planos aos que estavam atentos à voz do Espírito. Mas o problema é que muitos hoje estão distraídos demais. O alerta vem, mas passa despercebido. O Espírito fala, mas a correria abafa o som. E é por isso que o Senhor tem levantado mensagens como esta, para despertar os que ainda estão dormindo espiritualmente. Deus está dizendo: acorda, eu estou te preparando, os tempos estão mudando, e quem não estiver firme na rocha será levado pelo vento. Este não é um mês comum. Dezembro de 2025 carrega um peso espiritual. É um tempo em que o Senhor vai expor intenções, revelar verdades ocultas e separar os que são movidos pelo Espírito dos que ainda vivem na carne. E os sinais já começaram. Você vai perceber nas próximas semanas que algumas coisas começarão a se alinhar de maneira sobrenatural. Situações que antes pareciam confusas vão fazer sentido. Sonhos vão se repetir. Palavras vão ecoar no seu espírito. Tudo isso é parte do mover de Deus para este tempo. E aqui vai um conselho espiritual. Não ignore o que você está sentindo. Se há algo dentro de você que não sabe explicar, mas sente que precisa se voltar mais para Deus, não adie esse chamado. O Espírito Santo está dizendo: eu estou te preparando, mas preciso que você me ouça.
Quantas vezes Deus já tentou chamar sua atenção com pequenas coisas? Uma palavra que te tocou, um versículo que apareceu no momento certo, um sonho que te deixou inquieto. O céu fala o tempo todo, mas só quem tem discernimento entende. Nos próximos minutos, eu vou te revelar os 5 sinais espirituais que estão se manifestando agora e que indicam claramente que o Espírito Santo está alertando o seu povo. Esses sinais não são previsões humanas, nem sensacionalismo. São movimentos espirituais confirmados pela palavra de Deus. E o último deles é o mais decisivo, o que poucos conseguem perceber, mas que define quem realmente está preparado para o que está por vir. Então, respira fundo e ouça com o coração. Não com pressa, mas com discernimento. Porque se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quer te acordar, te alinhar e te posicionar para o tempo que vem. Você está prestes a entender o que o Espírito Santo tem tentado te dizer há tempos. E quando você ouvir o primeiro sinal, talvez perceba que ele já estava acontecendo na sua vida. Só faltava você discernir. Há momentos em que o Espírito Santo começa a agir em silêncio e, sem percebermos, algo dentro de nós começa a se mover. É como se o coração não coubesse mais na mesma rotina. Como se algo que antes fazia sentido agora se tornasse desconfortável. Essa sensação não é acaso, é o primeiro sinal de alerta, a inquietação espiritual. Quando Deus está prestes a mudar algo em nossas vidas, Ele primeiro mexe dentro de nós. Ele retira a falsa paz das zonas de conforto, desperta uma insatisfação santa e nos obriga a olhar para o alto. A inquietação é o modo como o céu nos chama de volta para o propósito. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. As conversas que antes te preenchiam parecem vazias. Os lugares que antes te faziam bem já não têm o mesmo brilho. Os planos que antes pareciam certos agora te deixam confuso. E às vezes você não entende o motivo, mas o Espírito Santo entende. Ele está te chamando para um reposicionamento. Ele está te preparando para algo que exige sensibilidade, obediência e discernimento. Essa agitação interior é o aviso de que algo está prestes a mudar e o seu espírito sente antes que os seus olhos vejam. Na Bíblia, esse padrão é constante. Jonas, por exemplo, tentou fugir da vontade de Deus. Ele pensou que podia seguir seu próprio caminho e ainda ter paz, mas o mar se revoltou. A tempestade não era punição, era direção. Deus estava dizendo: você pode correr, mas o meu propósito ainda vai te alcançar. Assim também acontece conosco. Às vezes, o desconforto que sentimos não é ataque do inimigo. É o Espírito Santo mexendo nas estruturas para nos alinhar novamente com o plano divino. Ele nos tira da calmaria ilusória para nos conduzir à verdade. Essa inquietação não é apenas emocional, ela é espiritual. É o Espírito de Deus nos empurrando para o joelho dobrado, para a oração sincera, para a busca que talvez tenhamos deixado de lado. É como se ele dissesse: você se acostumou demais, mas eu ainda quero te usar. Ainda há algo em você que precisa despertar. É um chamado à intimidade. Ele não quer que você viva de aparências, quer que você viva de presença. E o mais intrigante é que muitas vezes essa inquietação vem acompanhada de silêncio. Você ora e parece que o céu está fechado. Você busca respostas e elas não vêm. É aí que muitos desanimam. Mas esse é o teste mais sagrado. Quando Deus se cala, Ele está observando o quanto você está disposto a permanecer. O silêncio de Deus é uma prova de maturidade espiritual. Ele não está distante, Ele está te moldando. Talvez você tenha sentido isso de forma mais intensa nos últimos dias, uma vontade inexplicável de se afastar de algumas pessoas, de mudar de hábitos, de orar mais, de chorar sem motivo. Isso não é instabilidade, é sensibilidade. O Espírito Santo está aflorando dentro de você uma percepção espiritual que te prepara para o que vem adiante.
Ele está dizendo: eu preciso te separar agora para te usar depois. Noé sentiu isso quando Deus o chamou para construir algo que ninguém entendia. Moisés sentiu isso no deserto, quando tudo parecia parado, mas o fogo de Deus queimava dentro dele. Jesus também sentiu isso antes de iniciar o seu ministério. Ele se retirou, se calou e orou. Antes do movimento, vem o desconforto. Antes da missão, vem o chamado. E é exatamente isso que está acontecendo com muitos neste tempo. Você pode estar sendo despertado para algo maior, mas ainda não percebeu. Talvez por isso nada mais te preencha. Talvez por isso sua alma esteja tão sensível, tão inquieta. É o Espírito Santo te preparando, purificando e realinhando seu coração. Ele não quer te deixar como está, porque há algo novo sendo gerado dentro de você. E essa inquietação, por mais incômoda que pareça, é uma prova de amor. Deus só desperta quem Ele quer usar. O verdadeiro perigo não é sentir o incômodo, é não sentir nada. Quando o Espírito Santo já não te confronta, já não te corrige, já não te inquieta, é sinal de que você se distanciou da voz que te mantém vivo espiritualmente. Então, se há dentro de você um peso, uma urgência, uma sensação de que algo precisa mudar, agradeça. É Deus te chamando de volta. E lembre-se, o Espírito Santo nunca causa desconforto para te confundir, mas para te direcionar. Ele não tira a paz para te punir, mas para te preparar. Ele não te inquieta para te enfraquecer, mas para te acordar. Tudo o que Ele permite sentir é para te alinhar com o propósito. E quando você finalmente entender isso, verá que cada lágrima, cada noite sem sono, cada sensação de vazio tinha um propósito: te aproximar do Criador. O primeiro sinal é claro. O Espírito Santo está despertando os que estavam adormecidos. Ele está movendo o invisível, reorganizando o espiritual e chamando os que ainda têm ouvidos para ouvir. E se essa mensagem está falando com você, não ignore o que sente agora. Feche os olhos, respire e ouça. Porque talvez este seja o momento em que o próprio Deus esteja te dizendo: eu ainda falo com você. Você já sentiu isso? Aquela inquietação que não se explica, aquela sensação de que algo está prestes a mudar? Se sim, compartilhe nos comentários. Porque quando você testemunha o que o Espírito Santo faz, outras pessoas que estão passando pelo mesmo despertam também. Nos últimos tempos, o Espírito Santo tem agido de forma muito clara. E talvez você já tenha percebido. Aquilo que estava escondido começou a ser revelado. Situações que pareciam estáveis estão vindo à tona, máscaras estão caindo, e pessoas que antes pareciam confiáveis começaram a mostrar quem realmente são. Esse é o segundo sinal de que Deus está alertando o seu povo. O tempo da exposição chegou, e por mais doloroso que seja, é também um tempo de libertação. O Espírito Santo está limpando ambientes, purificando relacionamentos e separando o que é verdadeiro do que é aparência. Ele está expondo não para humilhar, mas para curar. Tudo o que estava oculto sob o disfarce da conveniência, da religiosidade ou do orgulho está sendo colocado à luz, porque Deus não permitirá que os escolhidos vivam baseados em ilusões. O que antes passava despercebido agora está ficando evidente, porque o Espírito da Verdade está soprando sobre a terra. Na Bíblia, esse movimento sempre precedeu grandes mudanças espirituais. Quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei, todos olhavam para a aparência dos irmãos mais fortes, mais preparados, mais respeitados. Mas Deus o interrompeu e disse: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E foi assim que Davi, o mais improvável, foi escolhido.
O Espírito Santo continua agindo da mesma forma hoje. Ele está revelando quem tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus e, ao mesmo tempo, está levantando pessoas simples, sinceras e fiéis, que foram esquecidas pelos homens, mas lembradas pelo céu. Essa exposição divina é também uma forma de proteção. Deus está afastando você de pessoas, lugares e situações que pareciam boas, mas estavam te enfraquecendo espiritualmente. Ele está te mostrando que nem todo sorriso é sincero, nem toda aliança é segura, nem toda palavra vem do Espírito. Ele está te ensinando a discernir o que está por trás das intenções. Às vezes, você não entende por que um relacionamento acabou, porque uma oportunidade fechou, porque uma amizade se distanciou, mas no mundo espiritual foi Deus te livrando de algo que te afastaria do propósito. O Espírito Santo revela porque ama, e quando ele decide expor, não há como esconder. Ele tira a venda dos nossos olhos e faz enxergarmos o que estava oculto. Quantas vezes você já sentiu um desconforto com alguém, mas não sabia explicar? Dias depois, algo aconteceu e tudo fez sentido. Isso é discernimento espiritual. O Espírito te alertou antes da queda. Foi assim também com Pedro. Quando ele tentou impedir Jesus de seguir para a cruz, o Mestre respondeu: "Afasta-te de mim, Satanás." Ele não estava rejeitando Pedro, estava discernindo o Espírito por trás das palavras. O Espírito Santo nos ensina a enxergar além das aparências, a perceber o que se move no invisível. E neste tempo, esse discernimento será essencial, porque o mal tem se disfarçado de luz. Muitos não entendem, mas a exposição não vem apenas sobre os outros. Ela começa em nós. Deus está revelando o que está dentro de cada coração. Intenções, medos, vaidades, feridas não curadas. Ele está nos chamando para um tempo de arrependimento genuíno, porque não haverá avivamento sem verdade. O Espírito está limpando a casa, e essa limpeza começa dentro de nós. Talvez você esteja passando por um tempo em que tudo parece ruir. Pessoas se afastando, segredos vindo à tona, situações que te forçam a encarar o que você tentava esconder. Não resista a esse processo. O que parece desmoronar é, na verdade, o alicerce antigo sendo quebrado para que um novo seja construído sobre a rocha. O Espírito Santo está te preparando para algo maior, mas antes precisa remover o que é falso. Esse tempo de revelação é também um tempo de discernimento. É quando Deus treina seus filhos a reconhecer o que vem dele e o que vem do inimigo. E isso não acontece apenas em grandes eventos espirituais. Acontece no cotidiano. Em uma conversa, em uma decisão, em um olhar, o Espírito Santo começa a te fazer sentir o que está por trás. Às vezes, não há provas, mas há uma convicção. E essa convicção é o Espírito te protegendo. Quando Jesus caminhava entre os fariseus, ele percebia os pensamentos deles antes mesmo de ouvirem suas palavras. Ele sabia o que havia dentro de cada coração e por isso nunca se deixava enganar. O mesmo Espírito que habitava em Cristo habita em você. E Ele quer te ensinar a perceber quando algo não vem de Deus, quando uma aliança é perigosa, quando uma palavra é armadilha. Esse é um dom que se desenvolve na intimidade. Se Deus tem te mostrado coisas que os outros não veem, se você tem percebido mudanças de comportamento, se sente que algo está sendo revelado no ambiente em que vive, saiba que isso não é imaginação, é discernimento. O Espírito Santo está te preparando para o tempo em que nada mais poderá ser escondido. E lembre-se, o propósito da exposição nunca é condenar, é restaurar. O que Deus revela, Ele cura. O que Ele traz à luz, Ele transforma. E o que Ele permite sair da sua vida é porque não serviria no novo tempo que está chegando. Você também tem percebido isso? Situações que de repente ficaram claras,
pessoas mostrando quem realmente são, caminhos que se abriram e outros que se fecharam sem explicação? Se sim, escreva nos comentários. O Espírito Santo tem me mostrado o que eu não via. Essa simples confissão pode despertar alguém que ainda está tentando entender o que Deus já começou a revelar. Quando o Espírito Santo começa a revelar e expor o que estava oculto, ele também inicia um processo de separação. É o momento em que Deus começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, não para castigar, mas para purificar. Muitos estão vivendo isso sem entender. Pessoas se afastando, portas se fechando, planos sendo interrompidos. E é natural perguntar: Senhor, por que tudo parece desmoronar de repente? Mas, na verdade, nada está desmoronando. Está sendo filtrado. Deus está limpando a estrada para te fazer seguir, sem o peso de quem não pode ir com você. Esse tempo é espiritual e profundo. O que parece perda, na verdade, é proteção. O Espírito Santo está separando o que é dele daquilo que é apenas aparência. É como o joio e o trigo. Crescem juntos até o tempo certo, mas quando chega a colheita, o vento do Espírito sopra e a diferença se torna clara. O joio não é o inimigo, mas aquilo que ocupa espaço e impede o crescimento do que é verdadeiro. E Deus, por amor, está permitindo que o vento sopre na sua vida. Ele está permitindo que certas estruturas caiam, não para te fragilizar, mas para te libertar do que te segurava. Na história de Gideão, vemos isso com clareza. Ele começou com milhares de homens para lutar, mas Deus reduziu seu exército a apenas 300. Por quê? Porque Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de pureza. O Espírito Santo está fazendo o mesmo agora, reduzindo o que é supérfluo, tirando os excessos, lapidando os corações que realmente o ouvem. E se você tem visto pessoas indo embora, oportunidades se fechando, relacionamentos mudando, não é azar. É ajuste divino. Deus está moldando o cenário ao seu redor para que o seu propósito se cumpra sem interferências. Essa separação também acontece dentro de nós. O Espírito Santo começa a tirar do nosso coração o que não é mais compatível com a nova fase. Ele muda desejos, ajusta prioridades, quebra orgulhos e limpa intenções. O que antes era importante agora parece pequeno, porque o Espírito está te ensinando a desejar o que tem valor eterno. Esse processo pode ser solitário, mas é necessário. Deus te afasta de distrações para que aprenda a reconhecer a voz dele no silêncio. Ele quer formar uma fé que não dependa de aplausos, nem de resultados visíveis, mas que confie mesmo quando tudo parece incerto. O mundo chama isso de crise. A Bíblia chama de processo. José viveu isso quando foi vendido por seus irmãos e levado ao Egito. Tudo parecia perda, tudo parecia injustiça. Mas era Deus posicionando-o para o lugar onde ele o usaria com autoridade. Se José tivesse permanecido em casa, nunca teria chegado ao palácio. Assim também, se você insistisse em ficar onde Deus já saiu, não veria o que ele está preparando à frente. Por isso, o Espírito Santo está balançando as estruturas, porque há um destino que só pode ser alcançado depois da separação. Esse tempo exige discernimento. O Espírito está testando o coração do seu povo para ver quem continuará firme, mesmo quando não entender o motivo. Muitos desistem no meio do processo porque confundem a poda com rejeição. Mas toda árvore que dá fruto precisa ser podada para frutificar mais ainda. Se Deus está cortando algo, é porque Ele viu potencial para crescer mais. A poda dói, mas também renova. É o que prepara o terreno para um novo ciclo. Em tempos assim, é comum sentir saudade do que ficou para trás. É humano querer segurar o que um dia fez sentido. Mas o Espírito Santo te chama a confiar no novo. Ele te convida a descansar no processo, porque aquilo que vem de Deus nunca destrói, apenas transforma.
A vida de Abraão foi um exemplo disso. Ele precisou deixar sua terra, sua parentela e tudo o que lhe era familiar. Só depois desse rompimento é que Deus revelou a promessa completa. Às vezes, Deus precisa nos tirar do confortável para nos entregar o extraordinário. O Espírito está dizendo: não se apegue ao que está sendo removido, se prepare para o que está sendo revelado. Porque depois da exposição e da separação, vem o renovo. O vento que leva o pó também traz o frescor. É o mesmo movimento. O que parece caos é, na verdade, o início da restauração. E quando tudo parecer silencioso demais, lembre-se, o oleiro trabalha em silêncio quando molda o vaso. O Espírito Santo está preparando uma geração que não teme a limpeza espiritual, que entende que ser separado é ser escolhido. E talvez este seja o momento em que Ele está te chamando para ser essa pessoa. Ele está dizendo: não resista ao que estou tirando, porque estou te levando para um lugar que você ainda não conhece. E agora eu te pergunto, você sente que Deus tem removido coisas da sua vida? Pessoas, caminhos, planos, tudo de uma vez? Já viveu esse tempo em que parece que o chão se abre, mas o seu coração sente que há algo novo vindo? Se sim, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Essa declaração simples é um ato de fé. É o reconhecimento de que, mesmo sem entender, você escolhe confiar no Espírito que está guiando o seu caminho. Há um momento na caminhada espiritual em que o Espírito Santo começa a abrir os sentidos da alma. As coisas deixam de ser apenas visíveis e passam a ser sentidas. O ambiente muda, as conversas mudam e até o silêncio começa a falar. É o terceiro sinal, o despertar da sensibilidade espiritual. Quando o Espírito habita em alguém, ele não fala apenas por palavras. Ele se manifesta em percepções, em pressentimentos, em sensações que só quem tem intimidade com Deus consegue compreender. Você começa a perceber o que está por trás das situações. Um lugar que antes te parecia normal, agora te causa desconforto. Uma pessoa que todos acham confiável, você sente que há algo errado. E o contrário também acontece. Lugares simples te trazem uma paz que o mundo não entende. Pessoas humildes te passam uma luz que acalma o coração. Essa é a voz do Espírito Santo te guiando silenciosamente. Ele fala sem som, ensina sem palavras e direciona com sensações. Muitos confundem isso com emoção, mas não é. A emoção vem e vai, o discernimento permanece. A emoção se agita, o discernimento te acalma. Quando o Espírito Santo fala, há uma paz que não se explica, mas que te convence por completo. A Bíblia mostra isso de forma linda na história de Elias. Depois de fugir, cansado e frustrado, ele procurou a presença de Deus. Vieram o vento, o terremoto e o fogo, manifestações poderosas, mas Deus não estava em nenhuma delas. Ele veio em uma brisa suave. Foi ali, no silêncio, que Elias o reconheceu. Essa é a linguagem do Espírito. Ele fala no sutil, no íntimo, no invisível. É por isso que muitos não percebem. Estão ocupados demais ouvindo o barulho do mundo, mas o Espírito fala aos que se recolhem, aos que têm o coração disposto a ouvir. Quando ele aumenta a sensibilidade, ele também nos ensina a identificar sua presença em meio à confusão. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que o coração se aperta do nada e depois você descobre que alguém precisava de oração. Ou aquela sensação de paz inexplicável antes de uma decisão importante e depois tudo dá certo. É o Espírito te guiando, te treinando a confiar mais na voz dele do que na lógica. Às vezes ele fala te impedindo de ir, às vezes impulsionando a seguir, mas sempre com propósito. Jesus tinha essa sensibilidade em perfeição. Quando os fariseus o questionavam, ele percebia os pensamentos deles antes mesmo que falassem. Quando uma mulher enferma o tocou em meio à multidão, ele sentiu que dele havia saído o poder.
Isso mostra que o Espírito Santo não apenas habita, ele comunica. E essa comunicação é viva. Ela acontece quando o coração está atento, quando a alma está alinhada com o céu. Por isso, se ultimamente você tem sentido mais, se as coisas te afetam de uma forma que antes não afetavam, não é fraqueza, é sensibilidade. Se você chora com facilidade, se emociona na oração, se sente a atmosfera mudar quando começa a louvar, é sinal de que o Espírito está te aproximando. Ele está afinando a tua alma como quem afina um instrumento para que toque em harmonia com o som do céu. Mas essa sensibilidade também vem com responsabilidade. O Espírito Santo não desperta isso em alguém à toa. Quando você começa a sentir, é porque Ele quer te usar. Ele quer que você interceda, que perceba o sofrimento dos outros, que se torne um canal de consolo. Às vezes, você sente a dor de alguém que nem conhece, e o que parece peso é, na verdade, um convite à oração. Deus te faz sentir o que Ele sente, para que você aprenda a amar como Ele ama. A sensibilidade espiritual não te isola, te conecta. Ela não te torna superior, te torna servo. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa sensibilidade aumenta. Você começa a perceber o que alegra o coração dele e o que o entristece. Você passa a discernir o que é sagrado e o que é profano. E isso muda completamente a forma como você vive. Alguns se assustam com esse processo, porque sentem demais e acham que estão ficando frágeis. Mas saiba, é exatamente o contrário. Quem sente o mover de Deus está se tornando forte no invisível. A força espiritual nasce da sensibilidade. O Espírito Santo não usa corações de pedra, ele usa corações sensíveis. Você já viveu isso? Já sentiu algo mudar dentro de você sem motivo aparente? Já entrou em um ambiente e soube, sem entender por quê, que precisava orar? Já chorou em meio à adoração sem conseguir explicar? Se sim, escreva nos comentários: o Espírito Santo fala comigo. Sua experiência pode ser a confirmação que outra pessoa estava pedindo a Deus. Há momentos na caminhada com Deus em que tudo parece escuro. Você ora e o céu parece fechado. Busca uma resposta e o silêncio é o que volta. Nada parece fazer sentido. E mesmo tentando permanecer firme, vem aquela sensação de estar sozinho. Mas o que poucos entendem é que esse é um dos sinais mais profundos da atuação do Espírito Santo. O quarto sinal é o tempo da prova e do silêncio. O período em que Deus deixa de responder, não porque se afastou, mas porque está te amadurecendo. É nesse tempo que Ele observa o quanto você confia, mesmo quando não entende. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando de um jeito que você ainda não consegue ver. Ele está formando algo dentro de você. É fácil crer quando tudo está dando certo, mas o Espírito Santo nos leva a um nível mais profundo. Aquele em que a fé não depende do que sentimos, mas do que sabemos. Jó viveu isso como ninguém. Ele perdeu tudo, foi testado em todos os aspectos e mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que o Espírito Santo constrói dentro dos escolhidos. Uma fé que permanece, mesmo em meio ao caos. O silêncio de Deus não é castigo, é treinamento. Ele quer ver se você confia na voz dele mesmo quando ela parece distante. É nesse deserto que ele revela o que há de mais precioso. O tipo de fé que não precisa ver para acreditar. Jesus também viveu esse silêncio. No jardim do Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam, ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E não houve resposta audível. O céu permaneceu em silêncio. Mesmo assim, ele continuou orando, continuou crendo, continuou obedecendo. O Espírito Santo estava ali, não para tirar Jesus da dor, mas para fortalecê-lo no meio dela. E é isso que ele faz conosco.
O Espírito Santo não nos livra de todos os desertos, mas nos acompanha dentro deles. Ele nos ensina a encontrar Deus, onde antes só víamos solidão. Ele transforma o vale em sala de aula, o silêncio em revelação e a dor em crescimento. É nesse tempo que aprendemos a reconhecer a presença dele, não pelas emoções, mas pela certeza. Talvez você esteja passando por esse tempo agora. Tudo parece travado. As portas não se abrem, as respostas não chegam, as orações parecem ecoar no vazio. Mas o que se move em silêncio é o que mais transforma. É o Espírito Santo te moldando por dentro, te ensinando a depender apenas de Deus. Quando o ouro é colocado no fogo, ele não grita, ele brilha. E é isso que está acontecendo com você. A prova é o filtro do propósito. Quem não passa pelo silêncio não está pronto para o som da promessa. Antes de falar com autoridade, é preciso aprender a ouvir no silêncio. É por isso que o Espírito Santo te leva para lugares onde ninguém te entende, onde parece que Deus não fala mais. Mas, na verdade, Ele está te ensinando a ouvir o que não se diz, a sentir o que só o Espírito discerne. Pense em Abraão, subindo o monte para sacrificar Isaque. Ele não tinha garantias, não tinha explicações, mas tinha fé. A única palavra que ele ouviu antes da subida foi: vai, e ele foi. Só quando chegou ao ponto mais alto é que Deus revelou o Cordeiro. É sempre assim. O Espírito Santo se manifesta de forma mais clara depois da obediência, não antes. O tempo da provação é o tempo da revelação. O silêncio de hoje prepara o testemunho de amanhã. E quando Deus finalmente fala, tudo passa a fazer sentido. Por isso, se o céu parece quieto, não se desespere. Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele esteja apenas esperando você silenciar por dentro para poder falar. O Espírito Santo não se cala por ausência, mas por estratégia. Ele te coloca em situações onde só a fé pode te sustentar, para que você cresça, amadureça e aprenda a reconhecer sua presença sem depender de sinais visíveis. É quando você acha que está só que Ele mais trabalha. E quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo nos bastidores, te preparando para o que está por vir. Você já viveu isso? Já passou por um tempo em que parecia que Deus se calou, mas depois percebeu que foi justamente ali que você mais cresceu espiritualmente? Se sim, escreva nos comentários. Eu confio mesmo no silêncio de Deus. Sua fé pode inspirar alguém que neste momento está tentando permanecer de pé enquanto o céu parece quieto. Chega um ponto na caminhada em que o Espírito Santo não apenas fala, ele domina. Ele não apenas guia, ele conduz cada passo. E esse é o quinto e último sinal, quando o Espírito toma o controle da sua vida. É o momento em que você percebe que não há mais volta, que algo mudou dentro de você de forma irreversível. Suas vontades já não mandam, suas decisões já não partem só da razão. Tudo começa a ser guiado por uma força mansa, mas irresistível, a presença viva do Espírito de Deus. Esse é o estágio mais profundo da comunhão com o céu. É quando Deus não é mais apenas uma parte da sua rotina, mas o centro de tudo o que você é. As orações deixam de ser pedidos e se tornam conversas. As lágrimas deixam de ser sinal de fraqueza e se tornam adoração. O coração já não busca aplausos, busca agradar o Espírito em cada gesto. E mesmo que o mundo não entenda, há uma certeza dentro de você. Eu fui tomado pelo propósito. Esse mover acontece quando o Espírito Santo encontra total rendição. Quando você para de lutar contra os planos de Deus e começa a fluir com eles. Foi assim com Maria, quando o anjo anunciou algo impossível. Ela não questionou, apenas respondeu: que se cumpra em mim a tua palavra. Nesse instante, o Espírito a envolveu e a promessa começou a se manifestar. Quando há rendição, há nascimento. Quando há entrega, há milagre.
O Espírito Santo não busca pessoas perfeitas, busca corações disponíveis. Ele não exige força, exige entrega. E quando você finalmente se rende, ele começa a dirigir até os detalhes que você não percebia. Coisas que antes pareciam coincidência se tornam confirmações. Pessoas que antes te cercavam começam a sair naturalmente. Portas que não faziam sentido se abrem de forma sobrenatural. E tudo o que antes parecia desorganizado começa a se alinhar com uma precisão divina. A partir desse momento, você passa a entender que nada é acaso. O Espírito te acorda em horários específicos, te leva a lugares improváveis, coloca palavras certas na tua boca na hora exata. Ele transforma o teu caminhar em instrumento de propósito. Você passa a enxergar com os olhos do céu e agir com a sabedoria de quem foi ensinado por Deus. Mas esse nível também exige coragem, porque quando o Espírito assume o controle, ele pode te levar a caminhos que parecem contrários ao que você planejou. Ele pode te pedir para deixar algo que você ama, te tirar de lugares confortáveis, te conduzir a desertos. Mas é nesses lugares que você aprende o poder da obediência. É quando você se permite ser conduzido que o milagre se manifesta. Foi assim com Filipe. O Espírito o tirou de um grande mover em Samaria, onde multidões estavam sendo curadas, e o levou para um deserto vazio. Humanamente, parecia um retrocesso, mas ali ele encontrou um único homem, o eunuco, que precisava ouvir a palavra. Esse encontro mudou uma nação. Isso é o que acontece quando o Espírito Santo guia. Ele te move em direções que parecem pequenas, mas geram resultados eternos. Quando o Espírito toma o controle, você sente. A atmosfera muda, o peso desaparece, a mente se acalma. A presença dele começa a dominar o ambiente e até as palavras se tornam desnecessárias. É como se ele dissesse: agora é comigo. É nesse ponto que os milagres fluem sem esforço, que as respostas chegam sem ansiedade, que as promessas começam a se cumprir uma a uma. Esse é o maior sinal de todos, o da transformação completa. É quando você deixa de apenas falar sobre Deus e começa a viver o que Ele é. O Espírito Santo não quer apenas te visitar, Ele quer habitar em você. Ele quer ocupar o espaço das feridas, das dúvidas, do medo. Quer transformar o que era dor em testemunho, o que era fraqueza em força, o que era passado em propósito. E o mais lindo é que, quando o Espírito governa, você começa a irradiar isso. Pessoas percebem algo diferente em você, mesmo sem entender. Sua voz muda, seu olhar muda, até o ambiente muda quando você chega. Isso não é sobre você, é sobre quem habita em você. É a presença de Deus se manifestando de forma viva, sensível e constante. Talvez esse seja o tempo em que o Espírito Santo está te chamando para entregar tudo. Não parte, não um pedaço, tudo. Ele está pedindo o controle da sua mente, dos seus planos, das suas emoções. Porque só quando ele assume o volante é que o destino se cumpre. Você pode até tentar dirigir sozinho, mas com ele o caminho é seguro. E agora eu quero te perguntar com todo o coração: você sente que o Espírito Santo tem te guiado de uma forma diferente, como se estivesse tomando o controle das tuas decisões e do teu coração? Se sim, escreva nos comentários: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Essa frase não é um ritual, é uma rendição. É a confirmação pública de que você quer viver não mais pelos seus planos, mas pelos planos de Deus. Agora que você ouviu todos os sinais, talvez o seu coração esteja pulsando mais rápido, porque em algum momento deste vídeo, o Espírito Santo falou direto com você, e é exatamente isso que ele queria. Esses 5 sinais não são apenas coincidências ou experiências isoladas. Eles formam um ciclo espiritual, um processo divino de transformação.
Primeiro, o Espírito te inquieta, porque precisa te tirar da estagnação. Depois, ele revela o que estava oculto, separa o que não serve mais, aumenta a tua sensibilidade, te faz passar pelo silêncio e, por fim, assume o controle. É assim que ele trabalha, com paciência, com propósito e com poder. Cada fase é um degrau. Cada desconforto, um empurrão em direção ao destino que Deus escreveu para você antes mesmo de nascer. E se você chegou até aqui, isso significa que o Espírito Santo já está te moldando há tempos. Talvez você tenha se sentido confuso, cansado ou até desanimado, mas agora percebe que tudo tinha um propósito. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum silêncio foi em vão. Tudo fazia parte do processo. O Espírito Santo está te chamando para um tempo novo, um tempo em que você vai parar de apenas sobreviver espiritualmente e começar a viver em plenitude. Ele quer que a sua fé saia da teoria e se torne vida. Que você pare de esperar sinais externos e aprenda a perceber a presença dele dentro de você. Porque quando o Espírito habita, ele muda tudo. O ambiente, o coração, a visão e até o futuro. Há pessoas assistindo agora que sentem algo profundo acontecendo por dentro. É como se uma chama tivesse sido reacendida. Isso é o Espírito te lembrando. Eu ainda estou aqui. Eu nunca te deixei. E é por isso que você precisa permanecer firme. As dores que você enfrentou não foram castigo, foram treinamento. As perdas que viveu não foram o fim, foram o início do teu renovo. O Espírito Santo está te conduzindo de volta ao centro da vontade de Deus. Ele quer te fazer andar em sabedoria, falar com unção e viver com propósito. Tudo o que ele precisa é da tua rendição. Então, se o seu coração está queimando agora, diga a ele em silêncio: Senhor, eu me entrego novamente. Toma o controle de tudo. E eu quero te fazer um pedido. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Se ela tocou você, compartilhe. Há alguém que precisa ouvir o que você ouviu hoje. Talvez seja um familiar, um amigo, alguém que está à beira de desistir e precisa de uma palavra que reacenda a fé. Seja instrumento nas mãos de Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Não adie isso. Cada vídeo que o Espírito nos inspira a criar tem alcançado vidas em todo o mundo e pode ser que o próximo seja justamente a resposta da sua oração. Ative o sininho, porque Deus vai continuar falando. E antes de sair, escreva nos comentários: Espírito Santo continua falando comigo. Essa é a sua declaração de fé, o seu amém público, o seu ato profético de que você quer continuar ouvindo a voz dele, mesmo quando o mundo tenta te distrair. Que o Espírito Santo te visite onde você está agora, que ele renove a tua força, te dê discernimento e te conduza ao novo tempo que o céu preparou para você. Nada do que foi dito aqui é por acaso. É o próprio Deus lembrando: eu ainda falo, eu ainda cuido, eu ainda te escolhi. Fique em paz e até o próximo vídeo.